Fala galera do Diário Celeste, começando aí o nosso jornal dessa terça-feira para trazer as principais notícias do Cruzeiro. A gente gravando o vídeo, acabamos de ter uma entrevista do Sérgio Santos Rodrigues na Rádio Itatiaia, onde ele comentou sobre várias situações que vêm acontecendo nos últimos dias aí no Cruzeiro, né? O Sérgio Rodrigues respondeu algumas perguntas na Itatiaia e aí a gente vai detalhar tudo para vocês também. A principal notícia do dia hoje é essa saída do David do Cruzeiro, né? O Sérgio Rodrigues, inclusive, comentou sobre isso na sua entrevista lá na Itatiaia, disse que não houve nenhuma briga com o David interna, né? Foi em comum acordo, ele entendeu ali ambas partes que o ciclo do diretor técnico se encerrou no Cruzeiro e aí ele assinou a sua rescisão com o Cruzeiro e deixa o clube depois de um longo período aí trabalhando com o Sérgio Rodrigues, né? Desde o início do mandato dele. E a gente pode avaliar esse trabalho do David como muito ruim, né? O David iniciou como diretor de futebol, não conseguiu fazer um bom trabalho, parece ser um cara que tem uma certa dificuldade, né, na conversa ali, em contratações também, falando em diretor de futebol, depois passou a ser o diretor técnico do Cruzeiro, e aí a gente pouco viu também do trabalho do David no extracampo, né? O David que também já teve uma passagem no Cruzeiro como técnico e também não deu certo, então dessas 3 passagens do David pela Raposa, a gente pode dizer que a única que deu certo foi quando ele veio como jogador, que aí sim ele deu alegrias ao torcedor. E nesse período trabalhando aí fora das 4 linhas, a gente pode dizer que ele mais trouxe preocupações pra gente do que felicidades, né? O David não conseguiu desempenhar um bom trabalho no extracampo agora como diretor técnico, nem como diretor de futebol. E a torcida já pedia a saída dele há muito tempo, né? Criticava o Sérgio Rodrigues por manter ele no cargo, mas aí nesta terça-feira veio a informação de que ele deixou o clube e eu acho até que ele ele deixou o cargo por conta do áudio que vazou na conversa com o André Cury, né? O empresário de futebol aí. Eu acho que o Sérgio Rodrigues, pelo jeito, ficou muito irritado, né? Ele citou ali o nome do Sérgio e aí complicou bastante a situação dele no Cruzeiro. Hoje a gente teve uma notícia divulgada pelo Deus Me Dibre, um site de notícias de Belo Horizonte aí, né, que cobre o Atlético, o Cruzeiro, o América, e eles noticiaram que o Aquiles Diniz, né, um grande empresário aí, fundador do Banco Inter, um dos fundadores, e é cruzeirense, né, inclusive ele foi expulso do conselho pela família União, né, até na matéria está destacado isso também. Ele teria o interesse em apresentar um projeto para o Cruzeiro aí, caminhando ali já para o clube empresa, né, onde ele pretende ali propor de coordenar o projeto de SA Cruzeiro, onde pode ser aí que ele tem a ideia de captar 500 milhões de reais num fundo internacional, então seria algo muito bom para o Cruzeiro. O Cruzeiro precisa de investidores, precisa de empresários ao lado do clube, e o Sérgio Rodrigues na Itatiaia também comentou sobre isso, né? Disse que está disposto a ouvir qualquer pessoa que queira ajudar o Cruzeiro e que já tem uma reunião marcada para a próxima segunda-feira, então a gente também já caminha para ter novidades em relação a isso. A gente sabe que o Senado aprovou recentemente esse projeto do Clube Empresa no Brasil e agora o Cruzeiro precisa caminhar nesse sentido, mas não vai ser algo fácil porque a gente sabe que depende muito do conselho do Cruzeiro também, e aí já vem aqueles velhos com cabeça fechada que pensam apenas no interesse próprio e que muito provavelmente vão ser contra isso nesse primeiro momento, então por isso a força da torcida também é muito importante, né? Hoje a gente teve também uma postagem do Marcelo Moreno aí criticando a Conmebol, né? O Marcelo Moreno foi um dos jogadores da Bolívia que ficou afastado aí depois de testar positivo para a Covid-19. Pelo que foi divulgado na Bolívia, né? 4 integrantes ali da delegação testaram positivo, seriam 3 jogadores e 1 da comissão técnica, e aí o Marcelo Moreno ficou fora da estreia contra o Paraguai. A Bolívia perdeu de 3-1, a gente sabe que o Moreno aí é o principal jogador do seu país, né, o maior artilheiro da história da seleção, e aí sem dúvida nenhuma fez grande falta para a Bolívia. E aí ele fez uma postagem no seu perfil no Instagram, criticando muito aí essa situação toda, provavelmente a realização da Copa América, e disse ali perguntou, na verdade, se vida de jogador não vale nada, né? Então o Marcelo Moreno bastante chateado com essa situação da Bolívia, com várias pessoas contaminadas aí, um surto interno de Covid na seleção boliviana, e a gente segue acompanhando também. Nos próximos dias a gente deve ter alguma novidade quanto a isso, e trazemos aqui para vocês. Hoje a gente teve uma informação muito diferente, aí, uma informação muito nova, né, de que os clubes da Série A assinaram um documento ali para a criação de uma liga para que eles comandem ali o Campeonato Brasileiro, né?
e aí a gente teve a assinatura dos 19 clubes, somente o Sport não assinou porque o Sport está nesse momento sem presidente. E aí o Clube de Recife não participou da assinatura aí desse projeto que foi apresentado à Confederação Brasileira de Futebol. E aí o Guilherme Belintani, né, o presidente aí do Bahia, ele disse aí que já foi feito um convite para os clubes da Série B, ou seja, provavelmente o Cruzeiro deve se manifestar também nos próximos dias quanto a isso. Acho que é algo muito inovador, mas precisa ser estudado certinho como funcionaria, né? Porque a gente sabe que um projeto desse é algo muito importante e também tirando aí poderes, né, das federações. A gente sabe que a federação tem poder de voto 3, clube da Série A 2 e clube da Série B 1, né? Isso é algo surreal, né? Federação não é mais importante do que nenhum clube de futebol e aqui a gente está falando das eleições ali para presidente, coisa e tal. Então é muito importante isso, acho que o futuro é caminhar para isso mesmo, mas aí os clubes precisam se entender também de alguma forma para que isso dê certo, né? Hoje a gente teve aí o Mozart relacionando 23 atletas para essa partida contra a Ponte Preta, na verdade 22, né? A gente vai explicar isso aqui. O Jadson aparece na lista, mas a gente lembra que o Jadson está expulso, aliás, está suspenso, né? Ele foi expulso, e aí o Jadson aparece na lista por quê? Porque depois da viagem para São Paulo, o time do Cruzeiro vai lá para Ponta Grossa, onde vai enfrentar a equipe do Operário na outra rodada do final de semana. Então o Cruzeiro já levou o Jadson, porque de lá mesmo eles vão para Ponta Grossa para enfrentar a equipe do Operário. Então o Jadson viaja para São Paulo, mas ele não pode ficar no banco de reservas, ele vai ficar provavelmente no hotel ali, e aí na sequência no outro jogo ele fica à disposição do Mozart. Outras novidades, o Giovani, que retornou ao Cruzeiro, e o Ariel Cabral, que foi reintegrado ao elenco, também foram relacionados, né? Inclusive o Ariel Cabral vai vestir a camisa de número 26, o Giovani a camisa de número 28, e aí para a entrada desses dois jogadores a gente teve a saída do Kaique e do Claudinho. O Claudinho já não havia sido relacionado no final de semana, e aí agora fica mais uma vez de fora, e tudo indica também que o Claudinho talvez esteja perdendo ainda mais espaço no Cruzeiro. O Botafogo já se interessou pelo jogador, mas a negociação acabou não avançando, né? E quem está na lista que a gente não fica nada satisfeito é o Joseph, né? O Joseph, depois daquele gol contra ali, bizarro, perdeu ainda mais moral com o torcedor, mas não deixou de estar na lista do Cruzeiro para a partida desse final de semana, infelizmente, né? Então, ele do final de semana não, do meio de semana, desculpa. Então aí o Joseph relacionado, e a gente segue acompanhando e trazendo as principais notícias do Cruzeiro para você todos os dias aqui. Então se inscreva, deixe o gostei e siga acompanhando que tem vídeo novo todos os dias aqui no Diário Celeste.